A poesia está no ar, na água, na terra, no fogo, em todos os lugares. No ar, Poesia Capixaba Podcast. E o episódio que abre a nossa primeira temporada do podcast é uma homenagem à grande poetisa Sueli Bispo. Zumbi dos Palmares ainda vive, ainda por muito mais tempo viverá. Como morrer se a resistência não pode acabar? Preconceitos, racismo, discriminação não acabarão nunca? Os avanços, progressos da humanidade caminham juntos com a barbárie. Enquanto isso, o zumbi se metamorfoseia e se atualiza a cada instante. Presente, passado, futuro. Zumbi não pode morrer, não dentro de nós. O poema Zumbi Extemporâneo faz parte do livro Conversas com Silêncio, lançado em 2022 e concebido ao longo da pandemia. É a nova safra da escritora Sueli Bispo, uma das maiores representantes da literatura afro-brasileira produzida atualmente no Espírito Santo. Os versos evocam um sentimento de inconformismo diante das injustiças da vida e a necessidade da luta para a transformação social. A importância de Sueli Bispo para o movimento negro é tão grande que ela foi homenageada na primeira coletânea de mulheres escritoras desenhistas negras capixabas. Lançado em 2017, o livro se chama De Zacimbas a Suelis, propondo um alinhamento histórico entre Sueli Bispo e a quilombola Zacimbagaba, símbolo máximo da resistência contra a escravidão no século XVII no estado. Nas palavras da poetisa, somos as guerreiras do nosso tempo, como foi a quilombola Zacimbagaba. Essa é a identidade que nos une. A autoafirmação de ser mulher negra está evidente em vários poemas de Sueli, desde a publicação do seu primeiro livro, Desnudalmas, de 2009. Quero fazer uma poesia para Yansan. Quero ser uma filha de Yansan, ter sua força, sua coragem, ser guerreira, não ter medo da guerra, não ter medo da morte, nem dos mortos, nem da vida. Quero seu fogo, seu impulso, sua alegria, seu axé, ser mulher, espontaneamente mulher. O poema Filha de Yansan foi traduzido para o francês e citado em um estudo de mestrado na Universidade de Paris pela atriz Rosi Andrade. Já a escravidão é revisitada no segundo livro de poesias de Sueli, Lágrima Fora do Lugar, de 2016. Aqui, a escritora aborda uma perigosa forma de escravidão, aquela de ordem subjetiva, internalizada. Ancestralidade. Alívio sair do cerco dos abutres, afinal não sou carniça. A sobrevoar o museu, um urubu de quando em vez pousa a sondar a carniça não visível a olhos nus. O lixo espiritual acumulado por séculos de infelicidade cravada nas almas que ainda não se libertaram da escravização dos corpos, da escravidão emocional, das mágoas, ressentimentos, ódios, invejas e interesses mesquinhos. É preciso libertar as raízes ancestrais da alma amargurada e infeliz, romper o ciclo viciado do egoísmo e da culpa, sempre alheia das intrigas, desarmonias e discórdias, romper o ciclo da escravidão cravada na alma dos negros que escravizam, traficam e traem negros, desde a África e até quando? Como disse o poeta Solano Trindade, esses não são meus irmãos. A sobrevoar aquele lugar, um urubu de quando em vez pousa. Do alto, ele olha soberano, de século passado incorporado, e no seu silêncio incorruptível, sábia e dolorosamente, levanta asas para os céus, levando consigo os dejetos da história.
A liberdade poética de Sueli Bispo, que completou recentemente 60 anos de idade, abrange diversos temas, como a reflexão quanto à condição humana e o seu lado sombrio, o fazer poético e, destacadamente, o ser erótico. A escritora fez parte da primeira coletânea de arte erótica feminina negra do Brasil, o livro Além dos Quartos, de 2015, com o poema Desejo. Tremores corporais na mais tenra manhã dominical. Ai, a saudade faz chorar a ausência do seu corpo agora em mim. No instante da agonia do prazer, a umidade da casa cavernal dentre as pernas. O desejo transborda a pele. O período da pandemia, por sua vez, propiciou a gestação de versos dolorosos, questionando a capacidade do ser humano de superar seus dilemas. É o que podemos ouvir em Assombração, poema do mais recente livro Conversas com o Silêncio. Quem foi que disse que somos racionais? A luz tão intensa traz à tona todas as sombras. A sombra, de tempos em tempos, assombra a vida. A sombra sai da memória, paira no ar sobre a história. Como um fantasma assombra o povo. Suas mentes confusas, a sombra pesa sobre os corpos, esmaga alegrias e sonhos, traz medos, pesadelos e fome. A sombra confunde, a verdade se espanta, se esconde a espiar a realidade atrás da curva. Nascida em Salvador e radicada no Espírito Santo, Sueli Bispo é também atriz, dançarina e acadêmica. Sua pesquisa de mestrado é sobre o poeta pernambucano Solano Trindade, um dos nomes mais representativos da literatura afro-brasileira do século XX. A artista realiza periodicamente a oficina Teatro, Consciência e Negritude, evidenciando a presença de mulheres e homens negros no teatro brasileiro. Sobre a união entre poesia e teatro, Sueli resume nestas palavras: Quando falo um poema, sinto no meu corpo, na minha carne e no meu sangue. É uma relação muito sensorial e eu acho que isso acontece pelo fato de eu ser atriz. A professora Joana Darker Kenhoff compreende a poesia de Sueli como, abre aspas, a vibração autêntica de um viver poético transitivo, transcultural, em travessia para o outro. Relacionar a poesia de Sueli ao conceito de literatura afro-brasileira não lhe reduz o alcance. Significa, antes, reconhecer o mérito da sua poesia encarnar de tal modo a negritude que ela não é mero acessório ou adorno étnico, mas parte epidérmica de sua obra, como é em sua vida. Fecha aspas. Nesse sentido, Sueli se apresenta como mulher negra que se afirma quem está falando e que se permite falar do que quiser. Sua busca poética pode ser belamente vislumbrada nos versos de O Poeta e o Mar. O poeta contemplava o mar e ouvia marulhos diversos escondidos sob as águas. No seu balançar, o mar revolvia palavras trazidas pelas ondas. Só o poeta via, ninguém mais. O mar não era limpo, as palavras também não, mas a poesia estava lá. Muito obrigado por sua audiência, esperamos que tenha gostado e no próximo episódio você vai conhecer um pouco da vida e da obra do poeta Maratimba, que marcou a poesia capixaba, o grande Miguel Marvila. Produção, pesquisa, apresentação, direção e edição, Ivne Matos. Produção, pesquisa, apresentação, roteiro e direção, Fernando Gasparini. Pesquisa e consultoria literária, Fabiane Taylor. Designer gráfico, Fábio Melo. Mídias sociais, Savia Alana. Vinheta, Douglas Tubarão. Fotografia, João Vitor Barbosa.
Este podcast foi idealizado por Ivne Matos e Fernando Gasparini. Programa Poesia no Ar. Produção, Dona Música Produções Culturais e Comunicação. Patrocínio, Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, Funcultura, Secult Espírito Santo. Projeto selecionado pelo Edital de Produção e Difusão de Obras Literárias e Incentivo à Leitura no Espírito Santo, ano 2021. O Poesia no Ar é um programa criado em 2016 e está em sua 4ª temporada. Você pode conferir todo o nosso conteúdo em todas as plataformas digitais, além do nosso site poesianoar.com.br.